Olá, boa noite a todos. A gente vai começar mais uma live. Vamos falar sobre organização e felicidade hoje. A minha convidada é a Camila Martinez. Eu vou aproveitar aqui e fixar, né, o nosso tema. Vamos ver aqui. Ok. Boa noite, quem está entrando? Erivelto, boa noite. Cami já está aí. Estou só fixando o comentário, Cami. Já chamo você. Quero ver aqui. Vamos lá. Boa noite também, bem-vinda. Que bom. Dani, querida, bem-vinda também. Cami já está entrando. Ah, boa Boa noite. noite, tudo bom? Tudo bem, Cami? Tudo certo, meu. Ai, que bom, que bom. O pessoal já está entrando aqui. O Lulu pessoal já está. Bolacheira, Paola, seja muito bem-vinda. Maria Augustina, que bom, gente, que vocês estão todos aqui para esse papo que eu tô animada, hein, Cami? Tô animada, porque Estamos. confesso que são dois temas que eu gosto muito, eu acredito muito na competência de organização. E Sim, felicidade, né, é o que a gente busca. E a Cami, eu ainda acho que mais tem tudo a nessa ver com esse época, né? tema. Ainda mais nessa época de quarentena. Felicidade é o que a gente precisa, né? Sim, é Cada vez verdade, mais. Aham. verdade. Pessoal, isso, mandem muitos corações aí para Camila. Deem as boas-vindas para ela aqui comigo, Para eu ficar né, mais com segura, né? vocês. Minha primeira live. Ai, que bom. Mandem bastante coração para eu ficar segura e não Isso, gaguejar. isso, isso, né? Vai ser uma delícia. Você vai ver, vai passar tão rápido. O pessoal fala assim: ai, Melissa, estou nervoso, estou nervosa que é a minha primeira live. Chega no final, nossa, mas já acabou. Esse é o sentimento. A minha primeira também eu tive essa mesma sensação. Mas É. que bom, gente. Vamos puxando um pouco a questão do tema, porque tem bastante coisa, né, Cami, para falar, bastante Sim. dica. Se vocês Bastante coisa, tiverem bem amplo. perguntas, mandem para a gente aí alguma dúvida que vocês queiram aproveitar, falar com a gente. Mas vamos pensar assim no tema, né? Eu gosto de dizer que essa competência, organização, muitas vezes as pessoas não dão muito valor, sabe, Cami? Não é uma Uhum. competência, às vezes, tão reforçada, por exemplo, no ambiente profissional, mas ela pode atrapalhar muito a carreira de uma pessoa, a vida de uma pessoa, pode atrapalhar as relações de quem vive com ela. Então, é uma competência muito importante. Para você ter uma ideia, uma pessoa que não é organizada, ela pode ter algumas dificuldades. Talvez aí quem se percebe mais desorganizado nos ajude, mande aí alguns exemplos. Mas algumas situações que pode acontecer, você perder, por exemplo, uma aula que você tinha e esqueceu porque não anotou e acreditou que ia lembrar, perder às vezes uma apresentação ou uma atividade importante de um filho, pagar juros de uma conta porque você não sabe onde que colocou a conta, perder as chaves, não sabe onde que colocou, ficar procurando um livro, algum documento que você não sabe mais onde está e leva muito tempo. Então, pessoas organizadas, elas são mais produtivas, elas aproveitam melhor o tempo e, consequentemente, vai impactar na felicidade. Então, a gente vai ver em dois âmbitos essa competência, desde a questão de como a gente usa isso na nossa prática, vida e carreira, mas nos nossos ambientes também, né, Cami? Porque é aí que eu chamei a Camila, porque eu sei que ela gosta desse tema, eu sei que ela Sim, tinha até montado adoro. um programa para falar com crianças sobre organização, gente, Sobre olha que legal. organização. E Pois faz é. parte do teu trabalho, né, Cami? Conta de você, então. Sim, então, para quem não me conhece, meu nome é Camila Martinez, eu sou arquiteta, trabalho com arquitetura de interiores há mais de 15 anos, né? E o que a Melissa me conhece há um bom tempo, né, também, e o que eu costumo dizer é que o meu propósito como arquiteta é de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acredito que a arquitetura ela pode melhorar a forma como as pessoas vivem, né, dentro tanto da sua casa, do seu ambiente corporativo, ultimamente mais no home office, né?
E a organização faz muito parte dessa melhora dessa qualidade de vida, né? Como a Mel já Uhum. falou, ela otimiza até mesmo os nossos tempos, né? Às vezes a gente acha que não tem tempo para nada. Quem sabe um pouquinho de organização não dá uma melhorada nisso, né? Nas nossas agendas tão corridas ultimamente, né? Sim, Quem sim, sabe a organização não nos ajuda um pouco nisso. sim. Como a Melissa mesmo comentou, eu já trabalhei bastante esse tema de organização, cheguei a montar um curso voltado para crianças, a partir de para as crianças serem mais organizadas mesmo. Eu procuro aplicar isso na minha casa. Eu tenho sorte que minha filha é muito organizadinha, e então fica mais Tem dois também, fácil. né, Cami? Eu tenho dois, eu tenho uma de 9 e um de 3. Ela é uma tranquilidade na organização, né? A gente monta as coisas e ela leva adiante. O pequenininho já nem tanto, mas ele também é muito nenê ainda, né? Então, Uhum. ele aos pouquinhos ele vai aprendendo. Mas eu acredito que como a gente plantando desde pequenininho, né? Os Sim, resultados na vida futura, na pessoa, na produtividade, do futuro profissional vai ser vão ser bem mais notáveis, assim. sim. E são duas, vamos pensar assim, gente, são duas faces da organização. Uma, vamos pensar em perfil mais desorganizado, que tem essas questões que vai sofrer. Mas também tem os perfis que são muito organizados. Eu já vi que aqui, quando eu perguntei se tem alguém mais da linha do que se percebe mais desorganizado, a gente tem aqui, quer ver exemplos, ó. Ó, Cami, tem recados que você vai arrasar. Aqui, ó, a Gi colocou, olha, sou desorganizada, já melhorei, estou melhorando muito, não perco compromissos, não perco documentos, não perco prazos, sou contadora. Aí realmente, né, a Gi tem que treinar bastante, mas estou Olha, Mel, sempre com a corda no pescoço. a Priscila que acabou de entrar aí, é a pessoa mais organizada do planeta Terra. Ah, ela entrou então bem no momento de falar dos organizados. Exatamente. E muito que nem a Gi colocou, né? Às vezes sim, é uma competência, gente, que todo mundo pode desenvolver. Para algumas pessoas, como faz parte, às vezes, da personalidade, do perfil, é o mais fácil, para outras é um pouquinho mais trabalhosa, porque nós temos perfis que são mais metódicos mesmo, e são mais pensamentos, são mais organizados por natureza. Tem perfis que são mais voltados ao presente, às relações, às pessoas, né? A organização não vai dar tempo, eu tenho que me relacionar com as pessoas, é emoção. E tem perfis que são muito uma ação, é movimento, é resultado, vamos lá, vamos lá. Por que eu vou ficar organizando? Então, existem perfis diferentes. E aquilo que eu comentei, tem a questão de quem não é e quem é demais. Muitas vezes, ser organizado demais também atrapalha, porque É você sempre acaba legal a gente buscar o criando, equilíbrio, né? sim, acaba criando padrões que muitas vezes as outras pessoas não vão seguir e você vai se frustrar, você vai, às vezes, inclusive, a relação com o tempo também vai ser uma dificuldade, porque você vai levar muito tempo para fazer muita coisa. Precisa fazer um relatório, precisa ser muito organizadinho. Às vezes, a entrega dele precisa ser mais rápida. Então, eu preciso encontrar um caminho do meio para que eu seja capaz, competente naquele ambiente que eu estou trabalhando. Então, nós temos aqui, ó, eu era extremamente desorganizada, hein? Olha, opa, então quer dizer que melhorou. A Cami é muito organizada mesmo. Eu também, ó, conheço a Cami. Organização Parabéns. facilita a vida, faz toda a diferença. E um ponto, só para vocês terem noção da importância dessa competência, por isso que eu quis trazer, gente, porque eu gosto de trazer nas lives competências que impactam na nossa vida, na nossa carreira, na nossa liderança e no nosso empreendedorismo. Uhum. E a organização, ela traz uma linha para você ter um método. O método gera disciplina, disciplina gera resultados desejados, positivos. Então, se eu não tiver organização, eu posso ter um planejamento estratégico lindo, que foi a última live, só que se eu não organizar para realizar, as coisas não vão acontecer. Então, ó, várias pessoas, a organização ajuda muito, nada pior do que precisar de alguma coisa e não encontrar. Perde-se muito tempo, realmente perde-se muito tempo, É né? verdade. Mas eu acho que é bem legal a gente dizer também, Mel, que a organização não pode ser alguma coisa que te trave, que te faça Boa. procrastinar, né? Esse equilíbrio, às vezes, às vezes não, sempre ele é bem necessário para a gente não ficar assim, não. Se não tiver perfeito, eu não vou fazer.
Sim, né? Então a gente não pode se amarrar nisso, nessa organização perfeita, assim, tabelas e listas sim. impecáveis, porque às vezes a gente está procrastinando a ação, né? Sim, perfeito. Né, a gente tem que entender o nosso funcionamento e saber lidar bem com ele, né? Que seja uma força, Isso, né, Cami? O meu isso, perfil, exatamente. gente, a Cami me conhece, tem algumas pessoas que me conhecem bem aí. O meu perfil, ele é mais organizado, sempre eu fui mais organizada. E dentro do meu caminho evolutivo, porque há muitos anos estudando, me auto-pesquisando, eu fui percebendo que o ser muito organizado também, às vezes, nos trava, né? Me trava no sentido de querer as coisas muito bem feitas, muito perfeitas. E aí eu encontrei nesse meio caminho uma frase que dizia assim: o feito é melhor que o perfeito. Sim, eu E sempre essa falo isso. frase foi libertadora, porque aí eu consegui entender que não é que eu não estou fazendo perfeito, mas eu posso ter um crivo diferente para algumas entregas. Então é a partir do momento que você entende teu nível de organização e trabalha ele como sua força e não como sua fraqueza, e trabalha em você, porque não adianta assim, eu querer fazer um relatório fantástico, peço para a Camila que ela faça, ela vai fazer do jeito dela. Se eu ficar esperando o perfeito, muitas vezes eu vou me frustrar. Então, é uma Exatamente. competência que deslancha a nossa vida, mas dependendo do teu nível de organização, você pode se frustrar muito porque ninguém vai entregar da mesma forma. A gente precisa entender como funciona em nós, penso que é o primeiro momento, e a partir daí, como é que funciona para as estruturas e coisas que a gente trabalha. Eu e a Sim, e Cami exercitando a escolhemos tolerância, né? a paciência, né? A gente escolheu alguns autores, né, Cami? Mas eu vou Sim, começar, gente, com essa aqui. isso. Eu sei que está invertido. Se você puder, alguém colocar, fazer a generosidade de anotar a Mágica Da da Américo. Arrumação, da Mary Isso. Kondo, porque eu acho que faz muito, tem muita ligação com o que a gente quer conversar com vocês. Olha lá, ó, a minha irmã me chamando de coruja, porque nos nossos cursos a gente fala que quem é perfil pensamento é coruja, quem é perfil... aí quem é coruja, eu vi que tem pessoas aí do curso, pessoas que é do perfil ação é tigre, né, agitado, e quem é do perfil coração, emoção é cachorro. Quem se identifica, Uhum. coloca o bichinho aí. O meu é coruja, é mais É, o pensamento meu é mesmo. coruja também, né? É mais coruja. Um segundo é um cachorro e depois vem um tigre. Então, é claro que a gente tem que desenvolver esses três perfis, mas sempre respeitar a nossa natureza, encontrar a nossa natureza e reforçar os pontos que são importantes, né? Mas lá, olha lá Uhum. uma frase, né? Dois pontos aqui, gente. Olha, tem um pedacinho do livro dela que ela fala assim: muitas pessoas sentem a necessidade de limpar e arrumar quando estão sob pressão, mas isso não ocorre porque desejam arrumar o quarto, e sim porque precisam colocar outra coisa em ordem. E aí, Cami, o que você Exatamente. diz dessa frase? É, a gente fala que o vazio precisa ser preenchido, né? Então, às vezes, uma desorganização fora, no teu ambiente, no teu quarto, na tua casa, ele reflete uma desorganização interna sua, né? Sim, verdade. E agora na quarentena, né, a gente tem visto bastante gente louco para sair arrumando tudo, né? Mas se você não tiver um método e principalmente se você não tiver um propósito do porquê que você está fazendo aquilo, porquê que você está arrumando, vai chegar uma hora que cansou, né? Vai chegar uma hora que Sim, cansou, que você não terminou e vai ficar pior ainda, né? Porque você vai sim. deixar aquela coisa que poderia, aquele serviço que poderia ser super legal pela metade, né? É, alguém perguntou ali do livro, é o livro da Mary Kondo, é Arte da Organização, uma coisa assim, A né? magia, A magia da a organização. mágica da arrumação. Dá quase A isso, mágica quase da isso. arrumação. Então, ela tem também uma série, né, no Netflix, se não me engano. Hum, E algumas coisas que ela fala e que eu concordo bastante com ela, é que o espaço, ele é um retrato de nós mesmos. Então, a nossa casa é um retrato de nós mesmos, né? uhum, Então, como que a gente vai arrumar e compor a nossa casa para que ela seja, para que a gente se identifique com o é nosso verdade. espaço, né? Isso é bem legal da gente pensar, bem importante da gente considerar. E até quando quando eu estou fazendo os projetos para os meus clientes, quando eu estou fazendo o escritório ou a casa do meu cliente, é bem importante você conhecer a identidade
do cliente, porque ninguém quer Sim. viver num lugar que não tem a sua cara, né? Com quem você, um lugar com que você não se identifica. O que Uhum. a Mary Kondo fala bastante é da alegria, né? Do que nos traz alegria, da gente manter as coisas que nos trazem alegria. E isso é bem legal e tem tudo a ver com o propósito que a gente fala de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente ter os objetos que nos trazem alegria, ter aquela foto, aquele quadro, aquela obra de arte que a gente gosta, que nos traz uma alegria, independente de julgamentos, de tá na moda, é brega, é feio, Uhum. tem que ser legal para você, tem que ser a sua cara, tem que ter a tua identidade, tem que ser importante para você, Sim. né? É. Os objetos, né, eles são ligados à nossa emoção, né? Tem inclusive estudos que dizem que a quantidade de coisas que nós temos na nossa casa guardados, ou até estocados, ou até realmente estão lá por algum motivo, tem a ver com as nossas emoções que estão guardadas, estocadas, paradas. É muito a relação do eu com o outro. Então, a nossa organização interna reflete na externa e vice-versa. Então, uma dica que eu gosto de dar, né, já puxando nas dicas, né, inclusive, gente, se você conhece alguém que precisa escutar esse tema, manda um aviãozinho que tem ali embaixo, encaminha para essa pessoa não perder e conseguir organizar um pouco mais a sua vida e o seu estilo de vida, porque a gente não está falando só de coisas físicas, mas a gente está falando também de coisas internas nossas, né? Então, um ponto que é interessante que a gente falou, realmente impacta na nossa felicidade. Então, o que eu quero perguntar para ti, Cami, pensando nesses dois pontos, né? Como é que a organização impacta na nossa felicidade? Você produz, eu penso que a tua atividade, para vocês entenderem, gente, eu conheço a Camila através de uma cliente minha, que eu trabalhei na empresa, fiz coaching com ela indicou a Camila na época que eu precisava de uma arquiteta, a Camila junto com a Ana Cláudia e com a Dani Guerra, que está aí também, fizeram a minha casa, fizeram o meu negócio, o meu Escritório. escritório. Então, eu acredito muito que a organização, esse tipo de trabalho faz com que vire realidade muitas vezes o nosso pensamento. E eu entendo, eu vou ousar dizer, inclusive, Camila, que é um trabalho, inclusive, de autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente não tem a consciência de que tal objeto é tão importante para a gente. Como eu mudei de uma casa, eu me lembro que eu trouxe para as meninas, olha, tem algumas coisas que eu quero levar para a minha casa, eu não quero trocar, né? Lembro a mesa que eu ganhei de casamento do meu pai, alguns objetos que eu trouxe de viagem, que eu sempre viajei bastante. E eu me lembro que eu trouxe essa informação e uma vez a Camila me trouxe assim, Melissa, isso tem que incorporar no teu projeto, porque não pode ser uma casa de loja, né? Sim, não Que é o não tem showroom. É. vida, não é um showroom, é a sua casa. Então eu me lembro que elas tiveram, e para isso as três estão de parabéns, assim, elas traziam nos desenhos os desenhos dos meus objetos. Então, por exemplo, a mesa muito parecida, né? A Dani tá aí, Dani, Uhum. super show de bola. Traziam o desenho da minha mesa, então eu enxergava no projeto, não sei se eu estou falando tecnicamente certo, tá, Cami? Qualquer coisa você me corrige, mas tinha Fica à os vontade. meus objetos. Então eu identifiquei, não foi uma casa que elas desenharam, mas foi a minha casa, com o nosso olhar, meu, do meu marido, de quem participava do programa, mas com a visão especialista de quem sabe fazer. Então os objetos fazem parte da nossa vida. Por isso que é tão importante a gente fazer essa relação de organização com felicidade. O que você nos É conta sobre verdade. isso? Existe até um autor, né, o que é o Alain de Botton, que ele é um filósofo suíço. Ele escreveu um livro sobre a arquitetura da felicidade. E nesse livro ele diz que, na verdade, as pessoas se identificam com as casas, com os ambientes e tudo mais, e o gosto é muito particular de cada um, né? Ao Uhum, construir uma casa, ao decorar um cômodo, algumas coisas, as pessoas querem mostrar quem que elas são. Elas querem se lembrar de quem elas são e até mesmo projetar quem elas querem ser, né? Então, perfeito. aquele ambiente que a gente está planejando, como foi no caso da sua casa, do seu escritório, ele não é só um espaço físico, né? Ele não é só um refúgio físico das pessoas, ele chega a ser um refúgio psicológico, né? Ele tem que Sim, ter verdade. identidade de quem está ali.
né? Por isso que quando realmente você falou, e é verdade, quando a gente tenta, quando a gente coloca o, a perspectiva que a gente chama, né? O desenho em Perspectiva. 3D dos ambientes, das casas, dos apartamentos, dos escritórios, a gente busca muito colocar isso, aquele objeto que a pessoa diz que gosta, que se identifica, que vai levar da casa antiga. E o importante é a gente dar um jeito de fazer ficar bom, ficar legal. E às Sim, vezes ter um destaque que se fosse um projeto de showroom que a gente fala, um projeto de mostra, um projeto de casa-cor, é que diferente. seja, ele é diferente, né? Porque ele é mais ele é uma coisa mais genérica, É né? isso que eu ia dizer, genérico. Ele é uma E, coisa mais genérica. Então, o papel do arquiteto, do decorador, é justamente personalizar de acordo com o anseio do cliente. Não é colocar a sua opinião em cima da opinião do cliente, né? Eu prezo muito por isso, pela identidade do cliente. Porque no fim das contas, quem vai morar lá não sou eu, é você, sim, né? Então, não adianta eu colocar a minha visão, sim. né? Esse autor é muito legal que ele fala sobre isso, que cada obra, cada ambiente tem uma visão de felicidade diferente do outro, que reflete o quê? A visão de felicidade do arquiteto e do cliente que Sim, mora ali, né? sim. E eu vejo assim, esse 3D, de uma certa forma, ele organiza as ideias, né? Às vezes as ideias estavam na Isso. minha cabeça, que claro, tem a de vocês também, mas é uma organização. E quando a gente fala nessa competência, gente, a capacidade de organização é exatamente você desenhar um caminho aonde você consiga cumprir aquilo que é necessário. É isso. Isso. Isso é organização. E trabalhar a organização, ela impacta muito fortemente na nossa produtividade. Então, pessoas mais produtivas, elas são mais felizes, pessoas mais felizes são mais produtivas, isso é muito interligado. Eu separei aqui duas pesquisas para a gente ter um dado, né? Você sabe, né, Cami, eu gosto de trazer dados. A Universidade do Reino Unido, né? Funcionários mais felizes são 12% mais produtivos. Uma outra pesquisa da Universidade da Califórnia diz que existe uma alta de 37% nas vendas de pessoas mais felizes e elas conseguem ser 3 vezes mais produtivas. Então, a felicidade é um componente interno, mas os componentes externos, os ambientes, os espaços organizados nos favorecem para isso. Cami, deixa eu só ver aqui algumas questões. Olha, a Ju colocou, muito legal, Cami, fazer do nosso espaço a nossa identidade. E é isso mesmo, né, Isso, Cami? isso mesmo. Isso mesmo, fazer um espaço que se identifique com você e que te deixe feliz, justamente para ter essa questão da produtividade, né? E Uhum, muita da organização contribui para isso, né? Como é legal a gente olhar uma mesa limpinha, organizada, né? Uma estante organizada, um ambiente agradável, né? E às vezes o agradável para mim é diferente do agradável para você, né? E sim, é essa sim, personalidade que a gente tem que considerar, sim. até na questão E, da organização, da arrumação dos espaços. pegando esse gancho, se a gente for pensar nas nossas relações, a gente tem que chegar num entendimento, né? Por exemplo, quem é da área da indústria, eu vi que tem algumas pessoas que são da indústria, tem o 5S. Quem não sabe nada sobre isso, dá uma pesquisada, mas eu vou resumir muito resumidinho que vou colocar dentro do meu entendimento, tá? Quem é especialista aí pode me ajudar, mas é uma forma de organização, é um método e que eu incorporei na minha vida, inclusive no nosso escritório, tinha uma máxima que a gente dizia assim, era uma mesa, a gente tem uma mesa grande que a gente pode usar todos a mesma mesa, mas usou, volta para o lugar as coisas. Na minha casa também é assim, a gente pode trabalhar em vários ambientes, mas volta para o lugar as coisas. Então é uma forma de organização. É um projeto muito legal, eu já participei como consultora comportamental dentro de projetos de 5S, e como aumenta a produtividade das pessoas, porque cada coisa tem o seu lugar certo, tem as suas limitações, né? Tem que voltar para tais lugares, inclusive é metricamente medido os espaços e definidos, é muito legal. Então, você pode incorporar na sua vida aí para fazer com a sua família. E são, às vezes, orientações, gente. Por exemplo, a minha filha tem 2 anos. E já tem uma orientação que a gente trabalha desde cedo. Olha, eu tive que trabalhar paciência, a gente falou de paciência, né? Que pegou o brinquedo, brincou, a gente vai dormir, tem que guardar o brinquedo.
né? Quem tem Muito criança legal. pequena sabe que tem que ter paciência, porque é no tempinho dela, do jeitinho dela, tem que ir treinando, né, na mão. É. Mas As hoje ela já professoras que o tem, digam são mais é, santas, né? Elas têm ela muita tem o paciência. senso, né? Então, antes de dormir, né, eu Muito sempre falo legal. assim, filha, vamos brincar de recolher os brinquedos? Ela vai lá e nós dois juntos, ela vai, recolhe e coloca. E isso, gente, desde 1 ano de idade. Eu sempre, porque a organização, né? A minha corujinha, isso é Coruja. importante para mim, foi um valor que eu quis passar para ela. Eu vejo que ela consegue, ela brinca, faz o espaço dela durante o momento que é dela, porque também a gente precisa saber que isso é importante, mas é possível a gente trabalhar a organização nos nossos ambientes, porque para mim é importante, eu não moro sozinha, tem mais pessoas, então quais são as orientações que você tem? E é Deixa eu ver legal ter alguns esses comentários. combinados, né, Mel? É legal que você tenha esses combinados com a família. Olha, usou guarda, né? Em Sim, relação à organização de crianças, uma vez lembrando agora, eu fiz um quarto de criança em que embaixo do armário a gente fez como se fossem caixas baú com que rodízios, legal. que é onde ficavam os brinquedos da criança. Como o quarto era pequeno, não tinha muito espaço para a criança brincar ali, ela pegava aquele baú, levava para a sala, para a varanda, para onde ela brincava tal, depois coloca as coisas ali dentro e Que volta legal. de volta pro quarto, né? São artifícios que são simples, não é nada muito assim de outro mundo, mas são artifícios inteligentes, né, que tornam a nossa vida Sim. mais fácil, né? Que Uma fica das prático, né? coisas, isso, uma dica também da Mary Kondo, também que a gente poderia aplicar nesse sentido, seria você usar o que você tem. Então, use o que você tem, adapte o que você Sim, tem. Se verdade. você não tem algo, ainda mais nesse momento que está tão difícil de a gente colocar alguém para fazer serviços dentro da nossa casa, sair para comprar coisas e tudo mais, use o que você tem. Adapte alguma coisa, adapte um baú, adapte uma gaveta, adapte um gaveteiro, adapte para facilitar a sua vida, né? Sim, Não tem necessidade de sair comprando milhões de mais organizadores coisas, por né? aí. É, mais coisas. Ó, deixa eu ver alguns comentários aqui. Ó, a Gi falou: Uhum. minha mãe e minhas tias são acumuladoras e eu estou lutando contra isso. Minha irmã também tem esse problema. É legal a gente entender, gente, que às vezes o acúmulo ele não é físico, ele é emocional. Todos nós temos vazios emocionais. E todo vazio vai ser ocupado por alguma coisa. Um exemplo, se você tem uma gaveta vazia em casa, ela vai ser ocupada com alguma coisa. Qualquer Ou tranqueira. consciente, de uma forma útil, ou com qualquer coisa que vai entrar lá dentro. Então, os nossos vazios, eles são ocupados. Se nós não temos a consciência deles, nós ocupamos com algumas coisas, que podem ser objetos, pode ser compra, pode ser comida, pode ser hábitos não tão saudáveis, vai ser alguma coisa. Se a gente tem consciência dos nossos vazios, que é o que a Marie Kondo fala, quando eu não quero olhar para o meu vazio, eu vou ficar mexendo no externo. Então eu vou ficar Uhum. ocupando o meu vazio, porque foi o que aconteceu na quarentena. Ai, não quero pensar nesse meu interno, né? Na quarentena que ela acaba nos obrigando a olhar para dentro. Vou fazer tudo que eu posso. Agora que já faz mais de 40 dias, já até perdi as Já contas. faz, Já já faz, faz né? A mais, pessoa já arrumou a casa, Uhum. já fez de tudo, já leu os livros, já vê os vídeos. Agora o negócio vai começar a entrar num outro nível de organização. O que mais De você vai repente vai fazer? ter que olhar para si mesmo, né? Sim, Ainda mais que a mas gente não tem uma perspectiva de quando que vai voltar. sim. Mas uma dica, Gi, primeiro de tudo, eu imagino que conhecendo você já faça isso, é respeitar o limite do outro e entender que isso é uma informação. Às vezes a gente pode até colocar assim, né? Eu conheço pessoas que eu fico pensando, por que ela guarda isso? Faz 200 anos que ela não usa mais. A gente tem os porquês. Então, é claro, a gente vai ficar mais organizado naquele meio termo, vamos pensar, organização mais assertiva, quanto maior for a nossa consciência. Em que sentido? Que a gente pode desapegar das coisas, que a gente não precisa mais das coisas, que as coisas vão e voltam, né? Quando a gente fala em gerações, né? Você falou da sua mãe, da minha mãe também, eu me lembro que ela guardava. Minha mãe é falecida e quando ela faleceu, a gente descobriu um baú cheio de coisas que ela ganhou no casamento e algumas ela não tinha usado. Isso para mim foi uma lição de organização. Tanto é que hoje eu uso as minhas coisas, mais xícaras, bonitas, ela usava só em momentos especiais.
O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm as suas emoções ligadas aos objetos, tem um significado, né? Se a gente for ver na época, depois a gente chegou nesse entendimento, era muito difícil de ter as coisas. Então as coisas bonitas ela guardava, preservava. Então, qual é o significado que você tem para as coisas que você guarda? Deixa eu ver, tem mais um ponto aqui, ó. Eu sinto que só vou ser feliz quando minha casa, minha mesa de escritório for 100% organizado. Vou dar uma dica, como eu falo para a Camila, porque a Ó, gente o teve algumas 100%. relações, né? A Camila também já foi minha coach, né? A gente já fez alguns trabalhos aí. E eu sempre falo assim, gente, joga fora o chicotinho. Não fique se cobrando demais. A gente também não vai ser 100% organizado, também vai ser 100% até chato. demais, né? Vai ser até chato. Então, seja na medida que você precisa, respeitando a sua natureza, mas sendo assertivo. Bastante comentário aqui, gente. Ai, que delícia. Oi, um Que monte de bom. beijo, um monte de coração. Minha amiga Luísa, que está na live, é a pessoa mais organizada que conheço. Opa, temos duas super organizadas. Oi, Lu, um beijo É. para você. Marcinho, a Renata. Oi, ai, minha querida Renata, bem-vinda. E Eu queria voltar, acho que um diga. pouco ali naquela questão, Mel, que você falou do exemplo. Eu achei muito bom o exemplo que você deu da sua mãe, das Nossa, é coisas uma lição, né? guardadas. É, e isso é bem importante a gente refletir, né? Eu sempre passo isso também para os clientes ou para quem a gente está mexendo, arrumando a casa e tudo. Use no dia a dia as coisas que você gosta, né? Porque você vai ficar guardando para visita, você vai ficar guardando para o Natal. Às vezes tem cliente que às vezes me pede, eu quero esse canto para a árvore de Natal. Aí você pensa, poxa, você planejou a casa inteira em função de um mês que a árvore vai ficar montada, né? Outra situação que a gente sempre atende no escritório é de clientes que querem um quarto de hóspedes junto com um home office, né? Uhum. Aí a pessoa privilegia o quarto de hóspedes em detrimento do home office, mas assim, ela recebe 3 vezes no ano, né, o hóspede ali, e você se aperta tudo num lugar para privilegiar que você tem um quarto de hóspede, sendo que você trabalha todo dia naquele home office, né? Sim. É bem legal a gente priorizar o nosso dia a dia, priorizar os nossos hábitos em família, né? As nossas vivências diárias. E não ficar Uhum. vivendo em busca daquele momento especial e você faz toda a sua casa, toda a sua vida em torno de um momento pontual, sendo que você poderia estar Sim. aproveitando muito melhor, Sim. priorizando o dia a dia, né? Sim. E às vezes dá para pensar nos dois, né, Cami? Não precisa ser uma Dá para coisa. conciliar, dá para Dá para conciliar. conciliar, né? As duas Sim, com coisas. Mesmo certeza. você tendo o arquiteto, ou às vezes não tendo, gente, porque assim, mesmo tendo, eu me lembro, bem, perfil pensamento já viu, né? Eu pesquisava muito, eu via muita revista, tanto é que eu entreguei um book para as meninas, né? Eu Não sei se vocês lembro. lembram, Eu lembro. que era, porque, claro, foi um projeto de vida, né? Construir uma casa é um Sim. projeto, pelo menos para mim, foi um projeto de vida. E aí, tudo que eu achava nas revistas, nos jornais, coisas que eu achava lindo, que eu achava, eu vou querer nessa minha casa, eu fui guardando. E aí, eu fiz um book e entreguei para elas. Ó, essas são as minhas referências que eu gosto. E a gente pode aprender muito, gente, com essa pesquisa, né? Aprender Aprender muito até com o sobre a outro. gente mesmo, né? Aprender até Sim, sobre a sim. gente mesmo. Eu acho legal quem entrega isso pra gente, né? Quem chega assim pra mim, olha, Camila, eu gosto disso, disso e daquilo. Eu acho bem legal porque às vezes o cliente chegou em mim e eu não conheço a pessoa, né? Às vezes eu não Uhum. conheço, muitas vezes a gente conhece, muitas vezes é parente, amigo, e tal, mas muitas vezes é indicação da indicação e daí você não conhece a pessoa. É legal que você chegue com um repertório, sabendo do que você gosta, sabendo do que você não Sim, gosta, né? sim. E o arquiteto vai adaptando, né? Vai adaptando o que dá para ser feito, o que não dá, o que fica legal, o que não fica, o que às vezes você tem que desapegar, né? Uhum. Eu tinha uma cliente que falava para mim que eu era a mulher do não. Porque ela falava assim, eu quero tal coisa. Eu falava, não, não, isso daí não. Eu quero isso aqui. Não, isso daí não. Mas na verdade é um não bonzinho, é um não do bem, eu só quero o bem dela, Sim. né? É, Porque o que é realmente importante, né? Os itens que são realmente sim, vão importantes, ficar.
O É. profissional não tem E, como dizer não, né? sim. E muitas vezes isso é para tudo, né? A gente tá tão acostumada com tais coisas, eu tô tão acostumada com 200 papéis na minha mesa, e é por isso que eu não organizo. Tem até aquele ditado, a minha forma de me organizar é muito peculiar, eu me organizo na minha desorganização. A Já bagunça viram? organizada, Alguém né? já ouviu falar nessa frase? Só que muitas vezes tá, então eu preciso do processo tal, cadê? Demora 2 horas. Se a pessoa fica doente e alguém precisa do documento X que está na mesa dela, Nunca acabou. mais. Gente, a produtividade, a organização impacta na carreira, isso é um ótimo exemplo. Pessoas que são mais organizadas, não precisa ser no geral, mas pelo menos no local de trabalho, às vezes você precisa ficar na sua casa, tem uma emergência, não, né, não pode ir para o escritório, por exemplo, você consegue ligar, olha, Cami, documento X, a cliente vai ligar hoje, está no lugar tal, a outra pessoa consegue conduzir, porque bons profissionais não são aquele que está o tempo todo no local, mas é aquele que ajuda o processo a acontecer. A organização vai Sim. fazer você fazer com que esse processo aconteça. A liderança é a mesma coisa, fazer a coisa acontecer, mesmo o líder não estando lá 100% do tempo. Esse é um Uhum. ponto central, né? É, a gente Então, não tem que ser dispensável, digamos assim, né? eu digo até não tão dispensável, A mas pessoa consiga se virar sem você. Não, não tem que consiga ter se uma virar. dependência. Dependência, acho que é uma boa palavra. As pessoas precisam, quem trabalha conosco, sendo liderados ou não, precisam ter a autonomia do processo que você Isso, participa. E isso, gente, é isso. libertador para nós, porque se a gente ficar amarrando tudo em nós, você não pode tirar férias, você não pode ficar doente, você não pode cuidar do seu filho, sabe? Não dá, porque você está amarrado em tudo. E isso também é organização. Por isso que a organização ela impacta em Super. algumas áreas da nossa vida. E um outro ponto que eu queria puxar também, quando a gente fala na questão da nossa organização, Cami, é pensar, hoje tem muita gente em home office, eu até fiz um vídeo dentro disso, muita gente me mandou mensagem, então eu vejo que é um tema bem importante. É uma realidade diferente, né? Eu estou em home office e sinto essa diferença. Muitas vezes tem os filhos em casa, tem cachorro, papagaio, periquito, tem o marido, e não é que nós temos duas realidades. Pode ser que você se dê muito bem com a sua família, com as pessoas com quem você mora, ou às vezes tem algum tipo de dificuldade, mas eu preciso ficar organizado e organizar esse movimento para trabalhar em casa. A Cami também está nesse movimento, né? Você tem alguma dica aí, Sim, Cami? sim, também, né? Mas eu acho que é bem legal a gente ter os combinados, né? Que nem a gente já conversou antes, né? No meu caso, eu tenho 2 filhos que estão tendo aula online. Então, eu sei, por exemplo, que naquele momento não adianta. Naquele momento que ele tem uma criança de 3 anos na frente do computador, não adianta, ele não vai ficar sentado sozinho. Então, eu tenho uma organização que eu sei que naquele momento tem que estar disponível para eles, né? E em outro momento eu vou resolver as minhas coisas, em outro momento eu vou trabalhar. Só que para a gente ser produtivo em casa também é bem importante a gente ter um espaço nosso, É legal. né? Não precisa ser um ambiente fechado, mas que tenha o nosso cantinho, que tenha a nossa cara, que seja agradável para gente, né? Que nos traga alegria, né? E que a Uhum. gente consiga se organizar. Se for um espaço que vai ser compartilhado, né? Que a gente consiga se organizar rapidamente para não perder o tempo também arrumando as coisas para começar a trabalhar e que consiga recolher também rapidamente. Se for um Hum. home office exclusivamente seu, ele não precisa também ser fechado, não precisa ser um escritório fechado. A gente já fez projeto de home office em quarto, na sala, no quarto de hóspedes. Já, inclusive, já fiz apartamentos em que o home office era o quarto da empregada. A gente inverte o quarto da empregada, o quarto de serviços. O depósito também pode virar home office, né? Então, é importante você ter um lugar planejado para isso ou um planejamento que seja mais flexível, mas que tenha um planejamento, uma organização. E não Uhum. começar a trabalhar em qualquer lugar, sei lá, no sofá, na cama, Sim. na mesa de jantar, Sim, né? e penso que até esses combinados, né, Cami, uma coisa que funciona muito aqui em casa, gente, é passar a agenda, que a gente brinca.
que é esse passar a agenda? É eu combinar com meu marido, porque como a minha filha não, ela está em casa, não está na escola, acho que é a realidade de muita gente aí. Quem está nessa realidade, levanta a mão. Tá com o filho em casa. Todo mundo. Todo mundo. E a gente precisa. O que é essa passar a agenda? É mais ou menos dizer os compromissos. Olha, em tal momento você pode ficar com ela, em tal momento eu preciso ficar. É meio que se organizar realmente, porque é respeitar o tempo do outro e ser parceiro da outra pessoa. A gente precisa ser muito parceiro nesse momento. É claro que E é organizar o legal tempo, justamente né? você organizar assim também em termos de produtividade. Eu, por Uhum. exemplo, eu produzo bem à noite, produzo bem no Ah final de lá. semana. E meu marido já não, ele precisa do horário por conta da empresa, ele tem as reuniões dele e tal. Então, de repente, eu vou abrir mão do horário comercial que ele precisa e vou ficar com o Uhum. horário alternativo. É um combinado também. Sim, sim. Como fica para a realidade, porque daqui a pouco passa, mas eu vejo que essa crise ela vem para lições, né? Tem todo um lado que não é legal, mas ele vem para um lado de lições, e eu vejo assim, gente, eu digo que essa crise é uma crise que mexe na nossa liberdade, ela mexe no nosso senso de controle e organização do que a gente estava vivendo. E o normal não vai voltar para esse mesmo normal, vai ser um outro normal. E a gente precisa se adaptar de novo para tudo isso, para uma forma de trabalho diferente, para uma realidade em casa diferente, de estudar diferente. E a organização é você, vamos lembrar, criar método para que você crie uma. Bem-vinda, que bom. Dani, querida, bem-vinda também. Cami já está entrando. Ah, boa Boa noite! noite, tudo bom? Tudo bem, Cami? Tudo certo, meu. Ai, que bom, que bom. O pessoal já está entrando aqui. Lulu Só já está. Bolacheira, Paola, seja muito bem-vinda. Maria Augustina, que bom, gente, que vocês estão todos aqui para esse papo que eu tô animada, hein, Cami? Tô animada, porque Estamos. confesso que são dois temas que eu gosto muito, eu acredito muito na competência de organização. E Sim. felicidade, né, é o que a gente busca. E a Cami, eu Ainda acho que mais tem tudo nessa a ver com esse época, né? tema. Ainda mais nessa época de quarentena. Felicidade é o que a gente precisa, né? Sim, é Cada vez verdade, mais. Aham. verdade. Pessoal, isso, mandem muitos corações aí para Camila. Deem as boas-vindas para ela aqui comigo, Para eu ficar né, mais com segura, né? vocês. Minha primeira live. Ai, que bom. Mandem bastante coração para eu ficar segura e não gaguejar. Isso, 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 né? Vai ser uma delícia. Você vai ver, vai passar tão rápido. O pessoal fala assim: ai, Melissa, estou nervoso, estou nervosa que é a minha primeira live. Chega no final, nossa, mas já acabou. Esse é o sentimento. A minha primeira também eu tive essa mesma sensação. Mas É. que bom, gente. Vamos puxando um pouco a questão do tema, porque tem bastante coisa, né, Cami, para falar, bastante Sim, sim. dica. Se vocês Bastante coisa, é tiverem bem amplo. perguntas, mandem para a gente aí alguma dúvida que vocês queiram aproveitar, falar com a gente. Mas vamos pensar assim no tema, né? Eu gosto de dizer que essa competência organização, muitas vezes as pessoas não dão muito valor, sabe, Cami? Não é uma Uhum. competência, às vezes, tão reforçada, por exemplo, no ambiente profissional, mas ela pode atrapalhar muito a carreira de uma pessoa, a vida de uma pessoa, pode atrapalhar as relações de quem vive com ela. Então, é uma competência muito importante. Para você ter uma ideia, uma pessoa que não é organizada, ela pode ter algumas dificuldades. Talvez aí quem se percebe mais desorganizado nos ajude, mande aí alguns exemplos. Mas algumas situações que pode acontecer, você perder, por exemplo, uma aula que você tinha e esqueceu porque não anotou e acreditou que ia lembrar, perder às vezes uma apresentação ou uma atividade importante de um filho, pagar juros de uma conta porque você não sabe onde que colocou a conta, perder as chaves, não sabe onde que colocou, ficar procurando um livro, algum documento que você não sabe mais onde está e leva muito tempo. Então, pessoas organizadas, elas são mais produtivas, elas aproveitam melhor o tempo e, consequentemente, vai impactar na felicidade. Então, a gente vai ver em dois âmbitos essa competência, desde a questão de como a gente usa isso na nossa prática, vida e carreira, mas nos nossos ambientes também, né, Cami? Porque é aí que eu chamei a Camila, porque eu sei que ela gosta desse tema, eu sei que ela Sim, tinha até montado adoro. um programa para falar com crianças sobre organização, gente, Sobre olha que legal. organização.
E Pois faz é. parte do teu trabalho, né, Cami? Conta de você, então. Sim, então, para quem não me conhece, meu nome é Camila Martinez, eu sou arquiteta, trabalho com arquitetura de interiores há mais de 15 anos, né? E o que a Melissa me conhece há um bom tempo, né, também, e o que eu costumo dizer é que o meu propósito como arquiteta é de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acredito que a arquitetura ela pode melhorar a forma como as pessoas vivem, né, dentro tanto da sua casa, do seu ambiente corporativo, ultimamente mais no home office, né? E a organização faz muito parte dessa melhora dessa qualidade de vida, né? Como a Mel já Uhum. falou, ela otimiza até mesmo os nossos tempos, né? Às vezes a gente acha que não tem tempo para nada. Quem sabe um pouquinho de organização não dá uma melhorada nisso, né? Nas nossas agendas tão corridas ultimamente, né? Sim, Quem sim, sabe a organização não nos ajuda um pouco nisso. sim. Como a Melissa mesmo comentou, eu já trabalhei bastante esse tema de organização, cheguei a montar um curso voltado para crianças, a partir de para as crianças serem mais organizadas mesmo. Eu procuro aplicar isso na minha casa. Eu tenho sorte que minha filha é muito organizadinha, então fica mais Tem dois também, fácil. né, Cami? Eu tenho dois, eu tenho uma de 9 e um de 3. Ela é uma tranquilidade na organização, né? A gente monta as coisas e ela leva adiante. O pequenininho já nem tanto, mas ele também é muito nenê ainda, né? Então Uhum. ele aos pouquinhos ele vai aprendendo. Mas eu acredito que como a gente plantando desde pequenininho, né? Os Sim, resultados na vida futura, na pessoa, na produtividade do futuro profissional vai ser vão ser bem mais notáveis, assim. sim. E são duas, vamos pensar assim, gente, são duas faces da organização. Uma, vamos pensar em perfil mais desorganizado, que tem essas questões que vai sofrer. Mas também tem os perfis que são muito organizados. Eu já vi que aqui, quando eu perguntei se tem alguém mais da linha do que se percebe mais desorganizado, a gente tem aqui, quer ver exemplos, ó. Ó, Cami, tem recados que você vai arrasar. Aqui, ó, a Gi colocou, olha, sou desorganizada, já melhorei, estou melhorando muito, não perco compromissos, não perco documentos, não perco prazos, sou contadora. Aí realmente, né, a Gi tem que treinar bastante, mas estou Olha, Mel, sempre com a corda no pescoço. a Priscila que acabou de entrar aí, é a pessoa mais organizada do planeta Terra. Ah, ela entrou então bem no momento de falar dos organizados. Exatamente. E muito que nem a Gi colocou, né? Às vezes sim, é uma competência, gente, que todo mundo pode desenvolver. Para algumas pessoas, como faz parte, às vezes, da personalidade, do perfil, é o mais fácil, para outras é um pouquinho mais trabalhosa, porque nós temos perfis que são mais metódicos mesmo, e são mais pensamentos, são mais organizados por natureza. Tem perfis que são mais voltados ao presente, às relações, às pessoas, né? A organização não vai dar tempo, eu tenho que me relacionar com as pessoas, é emoção. E tem perfis que são muito uma ação, é movimento, é resultado, vamos lá, vamos lá. Por que eu vou ficar organizando? Então, existem perfis diferentes. E aquilo que eu comentei, tem a questão de quem não é e quem é demais. Muitas vezes, ser organizado demais também atrapalha, porque É você sempre acaba legal a gente buscar o criando, equilíbrio, né? sim, acaba criando padrões que muitas vezes as outras pessoas não vão seguir e você vai se frustrar, você vai, às vezes, inclusive, a relação com o tempo também vai ser uma dificuldade, porque você vai levar muito tempo para fazer muita coisa. Precisa fazer um relatório, precisa ser muito organizadinho. Às vezes, a entrega dele precisa ser mais rápida. Então, eu preciso encontrar um caminho do meio para que eu seja capaz, competente naquele ambiente que eu estou trabalhando. Então, nós temos aqui, ó, eu era extremamente desorganizada, hein? Olha, opa, então quer dizer que melhorou. A Cami é muito organizada mesmo. Eu também, ó, conheço a Cami. Organização facilita a vida, faz toda a diferença. E um ponto, só para vocês terem noção da importância dessa competência, por isso que eu quis trazer, gente, porque eu gosto de trazer nas lives competências que impactam na nossa vida, na nossa carreira, na nossa liderança e no nosso empreendedorismo. E a organização, ela traz uma linha para você ter um método. O método gera disciplina, disciplina gera resultados
desejados, positivos. Então, se eu não tiver organização, eu posso ter um planejamento estratégico lindo, que foi a última live, só que se eu não organizar para realizar, as coisas não vão acontecer. Então, ó, várias pessoas, a organização ajuda muito, nada pior do que precisar de alguma coisa e não encontrar. Perde-se muito tempo, realmente É perde-se muito verdade, tempo, é né? verdade. Mas eu acho que é bem legal a gente dizer também, né, o que a organização não pode ser alguma coisa que te trave, que te faça Boa. procrastinar, né? Esse equilíbrio, às vezes, às vezes não, sempre ele é bem necessário para a gente não ficar assim, não, se não tiver perfeito, eu não vou fazer, Sim, né? Então a gente não pode se amarrar nisso, nessa organização perfeita, assim, tabelas e listas sim. impecáveis, porque às vezes a gente está procrastinando a ação, né? Sim, perfeito. Né, a gente tem que entender o nosso funcionamento e saber lidar bem com ele, né? Que seja uma força, Isso, né, Cami? O meu isso, perfil, exatamente. gente, a Cami me conhece, tem algumas pessoas que me conhecem bem aí. O meu perfil, ele é mais organizado, sempre eu fui mais organizada. E dentro do meu caminho evolutivo, porque há muitos anos estudando, me auto-pesquisando, eu fui percebendo que o ser muito organizado também, às vezes, nos travam, né? Me trava no sentido de querer as coisas muito bem feitas, muito perfeitas. E aí eu encontrei nesse meu caminho uma frase que dizia assim: o feito é melhor que o perfeito. Sim, eu E sempre essa falo isso. frase foi libertadora, porque aí eu consegui entender que não é que eu não estou fazendo perfeito, mas eu posso ter um crivo diferente para algumas entregas. Então é a partir do momento que você entende teu nível de organização e trabalha ele como sua força e não como sua fraqueza, e trabalha em você, porque não adianta assim, eu querer fazer um relatório fantástico, peço para a Camila que ela faça, ela vai fazer do jeito dela. Se eu ficar esperando perfeito, muitas vezes eu vou me frustrar. Então, é uma Exatamente. competência que deslancha a nossa vida, mas dependendo do teu nível de organização, você pode se frustrar muito porque ninguém vai entregar da mesma forma. A gente precisa entender como funciona em nós, penso que é o primeiro momento, e a partir daí, como é que funciona para as estruturas e coisas que a gente trabalha. Eu e a Sim, Cami e exercitando a escolhemos tolerância, né? a paciência, né? A gente escolheu alguns autores, né, Cami? Mas eu vou Sim, começar, gente, com essa aqui. isso. Eu sei que está invertido. Se você puder, alguém colocar, fazer a generosidade de anotar a mágica Da da Américo. arrumação, da Mary Isso. Kondo, porque eu acho que tem muita ligação com o que a gente quer conversar com vocês. Olha lá, ó, a minha irmã me chamando de coruja, porque nos nossos cursos a gente fala que quem é perfil pensamento é coruja, quem é coruja? Eu vi que tem pessoas aí do curso. Pessoas que é do perfil ação é tigre, né? Agitado, e quem é do perfil coração, emoção é cachorro. Quem se identifica, coloca o bichinho aí. O meu é coruja, é mais É, o pensamento meu é mesmo. coruja também, né? É mais coruja. Um segundo é um cachorro e depois vem um tigre. Então, é claro que a gente tem que desenvolver esses três perfis, mas sempre respeitar a nossa natureza, encontrar a nossa natureza e reforçar os pontos que são importantes, né? Mas lá, olha Uhum. uma frase, né? Dois pontos aqui, gente. Olha, tem um pedacinho do livro dela que ela fala assim: muitas pessoas sentem a necessidade de limpar e arrumar quando estão sob pressão, mas isso não ocorre porque desejam arrumar o quarto, e sim porque precisam colocar outra coisa em ordem. E aí, Cami, o que você Exatamente. diz dessa frase? A gente fala que o vazio precisa ser preenchido, né? Então, às vezes, uma desorganização fora, no teu ambiente, no teu quarto, na tua casa, ele reflete uma desorganização interna sua, né? Sim, verdade. E agora na quarentena, né, a gente tem visto bastante gente louco para sair arrumando tudo, né? Mas se você não tiver um método, e principalmente se você não tiver um propósito do porquê que você está fazendo aquilo, porquê que você está arrumando, vai chegar uma hora que cansou, né? Vai chegar uma hora que Sim, cansou, que você não terminou e vai ficar pior ainda, né? Porque você vai sim. deixar aquela coisa que poderia, aquele serviço que poderia ser super legal, pela metade, né? É, alguém perguntou ali do livro, é o livro da Mary Kondo, é Arte da Organização, uma coisa assim, A né? magia, A magia da a organização. mágica da arrumação.
Quase A isso, mágica quase da isso. arrumação. Então, ela tem também uma série, né, no Netflix, se não me engano. Hum, E algumas coisas que ela fala e que eu concordo bastante com ela, é que o espaço, ele é um retrato de nós mesmos. Então, a nossa casa é um retrato de nós mesmos, né? uhum, Então, como que a gente vai arrumar e compor a nossa casa para que ela seja, para que a gente se identifique com o é nosso verdade. espaço, né? Isso é bem legal da gente pensar, bem importante da gente considerar. E até quando quando eu estou fazendo os projetos para os meus clientes, quando eu estou fazendo o escritório ou a casa do meu cliente, é bem importante você conhecer a identidade do cliente, porque ninguém quer Sim. viver num lugar que não tem a sua cara, né? Um lugar com que você não se identifica. O que Uhum, a Mary Kondo fala bastante é da alegria, né? Do que nos traz alegria, da gente manter as coisas que nos trazem alegria. E isso é bem legal e tem tudo a ver com o propósito que a gente fala de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente ter os objetos que nos trazem alegria, ter aquela foto, aquele quadro, aquela obra de arte que a gente gosta, que nos traz uma alegria, independente de julgamentos, de tá na moda, é brega, é feio, uhum, tem que ser legal para você, tem que ser a sua cara, tem que ter a tua identidade, tem que ser importante para você, sim. né? É. Os objetos, né, eles são ligados à nossa emoção, né? Tem inclusive estudos que dizem que a quantidade de coisas que nós temos na nossa casa guardados, ou até estocados, ou até realmente estão lá por algum motivo, tem a ver com as nossas emoções que estão guardadas, estocadas, paradas. É muito a relação do eu com o outro. Então, a nossa organização interna reflete na externa e vice-versa. Então, uma dica que eu gosto de dar, né, eu já puxando nas dicas, né, inclusive, gente, se você conhece alguém que precisa escutar esse tema, manda um aviãozinho que tem ali embaixo, encaminha para essa pessoa não perder e conseguir organizar um pouco mais a sua vida e o seu estilo de vida, porque a gente não está falando só de coisas físicas, mas a gente está falando também de coisas internas nossas, né? Então, um ponto que é interessante que a gente falou, realmente impacta na nossa felicidade. Então, o que eu quero perguntar para ti, Cami, pensando nesses dois pontos, né? Como é que a organização impacta na nossa felicidade? Você produz, eu penso que a tua atividade, para vocês entenderem, gente, eu conheço a Camila através de uma cliente minha, que eu trabalhei na empresa, fiz coaching com ela indicou a Camila na época que eu precisava de uma arquiteta. A Camila, junto com a Ana Cláudia e com a Dani Guerra, que está aí também, fizeram a minha casa, fizeram o meu negócio, o meu Escritório. escritório. Então, eu acredito muito que a organização, esse tipo de trabalho faz com que vire realidade muitas vezes o nosso pensamento. E eu entendo, eu vou ousar dizer, inclusive, Camila, que é um trabalho, inclusive, de autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente não tem a consciência de que tal objeto é tão importante para a gente. Como eu mudei de uma casa, eu me lembro que eu trouxe para as meninas: olha, tem algumas coisas que eu quero levar para a minha casa, eu não quero trocar, né? Lembro a mesa que eu ganhei de casamento do meu pai, alguns objetos que eu trouxe de viagem, que eu sempre viajei bastante. E eu me lembro que eu trouxe essa informação e uma vez a Camila me trouxe assim: Melissa, isso tem que incorporar no teu projeto, porque não pode ser uma casa de loja, né? Sim, não Que é o não tem showroom, né? vida, não é um showroom, é a sua casa. Então eu me lembro que elas tiveram, e para isso as três estão de parabéns, assim, elas traziam nos desenhos os desenhos dos meus objetos. Então, por exemplo, a mesa muito parecida, né? A Dani tá aí, Dani, Uhum. super show de bola. Traziam o desenho da minha mesa, então eu enxergava no projeto, não sei se eu estou falando tecnicamente certo, tá, Cami? Qualquer coisa você me corrige, mas tinha Fica à os vontade. meus objetos. Então eu identifiquei, não foi uma casa que elas desenharam, mas foi a minha casa, com o nosso olhar, meu, do meu marido, de quem participava do programa, mas com a visão especialista de quem sabe fazer. Então os objetos fazem parte da nossa vida. Por isso que é tão importante a gente fazer essa relação de organização com felicidade. O que você nos É conta sobre verdade. isso? Existe até um autor, né, o que é o Alain de Botton, que ele é um filósofo suíço,
ele escreveu um livro sobre a arquitetura da felicidade. E nesse livro, ele diz que, na verdade, as pessoas se identificam com as casas, com os ambientes e tudo mais, e o gosto é muito particular de cada um, né? Ao Uhum. construir uma casa, ao decorar um cômodo, algumas coisas, as pessoas querem mostrar quem que elas são. Elas querem se lembrar de quem elas são e até mesmo projetar quem elas querem ser, né? Então, Perfeito. aquele ambiente que a gente está planejando, como foi no caso da sua casa, do seu escritório, ele não é só um espaço físico, né? Ele não é só um refúgio físico das pessoas, ele chega a ser um refúgio psicológico, né? Ele tem que Sim, ter verdade. identidade de quem está ali, né? Por isso que quando realmente você falou, e é verdade, quando a gente tenta, quando a gente coloca o, a perspectiva que a gente chama, né? O desenho em Perspectiva. 3D dos ambientes, das casas, dos apartamentos, dos escritórios, a gente busca muito colocar isso, aquele objeto que a pessoa diz que gosta, que se identifica, que vai Hum, levar da casa antiga. E o importante é a gente dar um jeito de fazer ficar bom, ficar legal. E às sim. vezes ter um destaque que se fosse um projeto de showroom que a gente fala, um projeto de mostra, um projeto de casa-cor, É que diferente. seja, ele é diferente, né? Porque ele é mais ele é uma coisa mais genérica, É né? isso que eu ia dizer, genérico. Ele é uma E, coisa mais genérica. Então, o papel do arquiteto, do decorador, é justamente personalizar de acordo com o anseio do cliente. Não é colocar a sua opinião em cima da opinião do cliente, né? Eu prezo muito por isso, pela identidade do cliente. Porque no fim das contas, quem vai morar lá não sou eu, é você, sim, né? Então, não adianta eu colocar a minha visão, sim. né? Esse autor é muito legal que ele fala sobre isso, que cada obra, cada ambiente tem uma visão de felicidade diferente do outro, que reflete o quê? A visão de felicidade do arquiteto e do cliente que Sim, mora ali, né? sim. E eu vejo assim, esse 3D, de uma certa forma, ele organiza as ideias, né? Às vezes as ideias estavam na Isso. minha cabeça, que claro, tem a de vocês também, mas é uma organização. E quando a gente fala nessa competência, gente, a capacidade de organização é exatamente você desenhar um caminho aonde você consiga cumprir aquilo que é necessário. É isso. Isso. Isso é organização. E trabalhar a organização, ela impacta muito fortemente na nossa produtividade. Então, pessoas mais produtivas, elas são mais felizes, pessoas mais felizes são mais produtivas, isso é muito interligado. Eu separei aqui duas pesquisas para a gente ter um dado, né? Você sabe, né, Cami, eu gosto de trazer Uhum. dados. A Universidade do Reino Unido, né? Funcionários mais felizes são 12% mais produtivos. Uma outra pesquisa da Universidade da Califórnia diz que existe uma alta de 37% nas vendas de pessoas mais felizes e elas conseguem Nossa. ser 3 vezes mais produtivas. Então, a felicidade é um componente interno, mas os componentes externos, os ambientes, os espaços organizados nos favorecem para isso. Cami, deixa eu Uhum. só ver aqui algumas questões. Olha, a Ju colocou, muito legal, Cami, fazer do nosso espaço a nossa identidade. E é isso mesmo, né, Isso. Cami? Isso mesmo. Isso mesmo, fazer um espaço que se identifique com você e que te deixe feliz, justamente para ter essa questão da produtividade, né? E Uhum, muita da organização contribui para isso, né? Como é legal a gente olhar uma mesa limpinha, organizada, né? Uma estante organizada, um ambiente agradável, né? E às vezes o agradável para mim é diferente do agradável para você, né? E sim, é essa sim, personalidade que a gente tem que considerar, sim. até na questão E, da organização, da arrumação dos espaços. pegando esse gancho, se a gente for pensar nas nossas relações, a gente tem que chegar num entendimento, né? Por exemplo, quem é da área da indústria, eu vi que tem algumas pessoas que são da indústria, tem os 5S. Quem não sabe nada sobre isso, dá uma pesquisada, mas eu vou resumir muito resumidinho que vou colocar dentro do meu entendimento, tá? Quem é especialista aí pode me ajudar, mas é uma forma de organização, é um método e que eu incorporei na minha vida, inclusive no nosso escritório, tinha uma máxima que a gente dizia assim, era a gente tem uma mesa grande que a gente pode usar todos a mesma mesa, mas usou,
volta para o lugar as coisas. Na minha casa também é assim, a gente pode trabalhar em vários ambientes, mas volta para o lugar as coisas. Então é uma forma de organização. É um projeto muito legal, eu já participei como consultora comportamental dentro de projetos de 5S, e como aumenta a produtividade das pessoas, porque cada coisa tem o seu lugar certo, tem as suas limitações, né? Tem que voltar para tais lugares, inclusive é metricamente medido os espaços e definidos, é muito legal. Então, você pode incorporar na sua vida aí para fazer com a sua família, e são às vezes orientações, gente. Por exemplo, a minha filha tem 2 anos, e já tem uma orientação que a gente trabalha desde cedo. Olha, eu tive que trabalhar paciência, a gente falou de paciência, né? Que é, pegou o brinquedo, brincou, a gente vai dormir, tem que guardar o brinquedo, né? Quem tem criança pequena sabe que tem que ter paciência, porque é no tempinho dela, do jeitinho dela, tem que ir treinando, né, na mão. Mas As hoje ela já professoras que o tem, digam são mais santas, né? Elas têm ela muita tem o paciência. senso, né? Então antes de dormir, né, eu sempre Muito falo legal. assim, filha, vamos brincar de recolher os brinquedos? Ela vai lá e nós duas juntos, ela vai, recolhe e coloca. E isso, gente, desde 1 ano de idade. Eu sempre, porque a organização, né? A minha corujinha, isso é Coruja. importante para mim, foi um valor que eu quis passar para ela. Eu vejo que ela consegue, ela brinca, faz o espaço dela durante o momento que é dela, porque também a gente precisa saber que isso é importante, mas é possível a gente trabalhar a organização nos nossos ambientes, porque para mim é importante, eu não moro sozinha, tem mais pessoas, então quais são as orientações que você tem? E é Deixa eu ver legal ter alguns esses comentários. combinados, né, Mel? É legal que você tenha esses combinados com a família. Olha, usou guarda, né? Em Sim, relação à organização de crianças, uma vez eu, lembrando agora, eu fiz um quarto de criança em que embaixo do armário a gente fez como se fossem caixas baú com que rodízios, legal. que é onde ficavam os brinquedos da criança. Como o quarto era pequeno, não tinha muito espaço para a criança brincar ali, ela pegava aquele baú, levava para a sala, para a varanda, para onde ela brincava, tal, depois coloca as coisas ali dentro e Que volta legal. de volta pro quarto, né? São artifícios que são simples, não é nada muito assim de outro mundo, mas são artifícios inteligentes, né? Que tornam nossa vida Sim. mais fácil, né? Que Uma fica das prático, né? coisas... Isso, uma dica também da Mary Kondo, também que a gente poderia aplicar nesse sentido, seria você usar o que você tem. Então, use o que você tem, adapte o que você Sim, tem. Se verdade. você não tem algo, ainda mais nesse momento que está tão difícil de a gente colocar alguém para fazer serviços dentro da nossa casa, sair para comprar coisas e tudo mais, use o que você tem. Adapte alguma coisa, adapte um baú, adapte uma gaveta, adapte um gaveteiro, adapte para facilitar a sua vida, né? Sim, Não tem necessidade de sair comprando milhões de mais organizadores coisas, por né? aí. Mais coisas. Ó, deixa eu ver alguns comentários aqui. Ó, a Gi falou: minha mãe e minhas tias são acumuladoras e eu estou lutando contra isso. Minha irmã também tem esse problema. É legal a gente entender, gente, que às vezes o acúmulo, ele não é físico, ele é emocional. Todos nós temos vazios emocionais. E todo vazio vai ser ocupado por alguma coisa. Um exemplo, se você tem uma gaveta vazia em casa, ela vai ser ocupada com alguma coisa. Qualquer Ou tranqueira. consciente, de uma forma útil, ou com qualquer coisa que vai entrar lá dentro. Então, os nossos vazios, eles são ocupados. Se nós não temos a consciência deles, nós ocupamos com algumas coisas, que podem ser objetos, pode ser compra, pode ser comida, pode ser hábitos não tão saudáveis, vai ser alguma coisa. Se a gente tem consciência dos nossos vazios, que é o que a Marie Kondo fala, quando eu não quero olhar para o meu vazio, eu vou ficar mexendo no externo. Então eu vou ficar ocupando o meu vazio, porque foi o que aconteceu na quarentena. Ai, não quero pensar nesse meu interno, né? Na quarentena que ela acaba nos obrigando a olhar para dentro. Vou fazer tudo que eu posso. Agora que já faz mais de 40 dias, já até perdi as contas. Já faz, né? Já faz, Faz né? A mais, pessoa é. já arrumou a casa, já fez de tudo, já leu os livros, já vê os vídeos. Agora o negócio vai começar a entrar num outro nível de organização. O que mais você De vai repente vai fazer? ter que olhar para si mesmo, né? Sim, Ainda mais que a mas gente não tem uma perspectiva de quando que vai voltar. sim. Mas uma dica, Gi, primeiro de tudo, eu imagino que conhecendo você já faça isso, é respeitar o limite do outro e entender que isso é uma informação.
Às vezes a gente pode até colocar assim, né? Eu conheço pessoas que eu fico pensando, por que ela guarda isso? Faz 200 anos que ela não usa mais. A gente tem os porquês. Então, é claro, a gente vai ficar mais organizado naquele meio termo, vamos pensar, organização mais assertiva, quanto maior for a nossa consciência. Em que sentido? Que a gente pode desapegar das coisas, que a gente não precisa mais das coisas, que as coisas vão e voltam, né? Quando a gente fala em gerações, né? Você falou da sua mãe, da minha mãe também, eu me lembro que ela guardava. Minha mãe é falecida e quando ela faleceu, a gente descobriu um baú cheio de coisas que ela ganhou no casamento e algumas ela não tinha usado. Isso para mim foi uma lição de organização. Tanto é que hoje eu uso as minhas coisas, mais xícaras, bonitas, ela usava só em momentos especiais. O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm as suas emoções ligadas aos objetos, tem um significado, né? Se a gente for ver na época, depois a gente chegou nesse entendimento, era muito difícil de ter as coisas. Então as coisas bonitas ela guardava, preservava. Então, qual é o significado que você tem para as coisas que você guarda? Deixa eu ver, tem mais um ponto aqui, ó. Eu sinto que só vou ser feliz quando minha casa, minha mesa de escritório for 100% organizado. Vou dar uma dica, como eu falo para a Camila, porque a gente Ou teve algumas 100%. relações, né? A Camila também já foi minha coach, né? A gente já fez alguns trabalhos aí. E eu sempre falo assim, gente, joga fora o chicotinho. Não fique se cobrando demais. A gente também não vai ser 100% organizado, também vai ser 100% até chato. demais, né? Vai ser até chato. Então, seja na medida que você precisa, respeitando a sua natureza, mas sendo assertivo. Bastante comentário aqui, gente. Ai, que delícia. Oi, um Que monte de bom. beijo, um monte de coração. Minha amiga Luísa, que está na live, é a pessoa mais organizada que conheço. Opa, temos duas super organizadas. Oi, Lu, um beijo É. para você. Marcinho, a Renata. Oi, ai, minha querida Renata, bem-vinda. E Eu queria voltar, acho que um diga. pouco ali naquela questão, Mel, que você falou do exemplo. Eu achei muito bom o exemplo que você deu da sua mãe, das Nossa, é coisas uma lição, né? guardadas. É, e isso é bem importante a gente refletir, né? Eu sempre passo isso também para os clientes ou para quem a gente está mexendo, arrumando a casa e tudo. Use no dia a dia as coisas que você gosta, né? Porque você vai ficar guardando para visita, você vai ficar guardando para o Natal. Às vezes tem cliente que às vezes me pede, eu quero esse canto para a árvore de Natal. Aí você pensa, poxa, você planejou a casa inteira em função de um mês que a árvore vai ficar montada, né? Outra situação que a gente sempre atende no escritório é de clientes que querem um quarto de hóspedes junto com um home office, né? Uhum. Aí a pessoa privilegia o quarto de hóspedes em detrimento do home office, mas assim, ela recebe 3 vezes no ano, né, o hóspede ali, e você se aperta tudo num lugar para privilegiar que você tem um quarto de hóspede, sendo que você trabalha todo dia naquele home office, né? Sim. É bem legal a gente priorizar o nosso dia a dia, priorizar os nossos hábitos em família, né? As nossas vivências diárias. E não ficar Uhum. vivendo em busca daquele momento especial e você faz toda a sua casa, toda a sua vida em torno de um momento pontual, sendo que você poderia estar Sim, aproveitando muito melhor, sim, priorizando o dia a dia, né? sim. E às vezes dá para pensar nos dois, né, Cami? Não precisa ser Dá, uma dá para coisa. conciliar, dá para Dá para conciliar. conciliar, né? As duas Sim, com coisas. Mesmo certeza. você tendo o arquiteto, ou às vezes não tendo, gente, porque assim, mesmo tendo, eu me lembro, bem, perfil pensamento já viu, né? Eu pesquisava muito, eu via muita revista, tanto é que eu entreguei um book para as meninas, né? Eu Não sei se vocês lembro. lembram, Eu lembro. que era, porque, claro, foi um projeto de vida, né? Construir uma casa é um Sim, projeto, pelo menos para mim, foi um projeto de vida. E aí, tudo que eu achava nas revistas, nos jornais, coisas que eu achava lindo, que eu achava, eu vou querer nessa minha casa, eu fui guardando. E aí, eu fiz um book e entreguei para elas. Ó, essas são as minhas referências que eu gosto. E a gente pode aprender muito, gente, com essa pesquisa, né? Aprender aprender muito até com o sobre a outro. gente mesmo, né? Aprender até Sim, sobre a sim. gente mesmo. Eu acho legal quem entrega isso pra gente, né? Quem chega assim pra mim, olha, Camila, eu gosto disso, disso e daquilo. Eu acho bem legal porque às vezes o cliente chegou em mim e eu não conheço a pessoa,
né? Às vezes eu não Uhum. conheço, muitas vezes a gente conhece, muitas vezes é parente, amigo, e tal, mas muitas vezes é indicação da indicação, e daí você não conhece a pessoa. É legal que você chegue com um repertório, sabendo do que você gosta, sabendo do que você não Sim, gosta, né? sim. E o arquiteto vai adaptando, né? Vai adaptando o que dá para ser feito, o que não dá, o que fica legal, o que não fica, o que às vezes você tem que desapegar, né? Uhum. Eu tinha uma cliente que falava para mim que eu era a mulher do não. Porque ela falava assim, ah, eu quero tal coisa. Eu falava, não, não, isso daí não. Ah, eu quero não sei o que. Não, isso daí não. Mas na verdade é um não bonzinho, um não do bem, eu só quero o bem dela, Sim. né? É, Porque o que é realmente importante, né? Os itens que são realmente sim, vou importantes, ficar. o É. profissional não tem E, como dizer não, né? sim. E muitas vezes isso é para tudo, né? A gente está tão acostumada com tais coisas. Ah, eu estou tão acostumada com 200 papéis na minha mesa e é por isso que eu não organizo. Tem até aquele É. ditado: ah, a minha forma de me organizar é muito peculiar, eu me organizo na minha desorganização. A Já bagunça viram? organizada, Alguém né? já viu falar nessa frase? Só que muitas vezes tá, então eu preciso do processo tal, cadê? Demora 2 horas. Se a pessoa fica doente e alguém precisa do documento X que está na mesa dela, Nunca acabou. mais. Gente, a produtividade, a organização impacta na carreira, isso é um ótimo exemplo. Pessoas que são mais organizadas, não precisa ser no geral, mas pelo menos no local de trabalho, às vezes você precisa ficar na sua casa, tem uma emergência, não, né, não pode ir para o escritório, por exemplo, você consegue ligar, olha, Cami, documento X, a cliente vai ligar hoje, está no lugar tal, a outra pessoa consegue conduzir, porque bons profissionais não são aquele que está o tempo todo no local, mas é aquele que ajuda o processo a acontecer. A organização vai Sim. fazer você fazer com que esse processo aconteça. A liderança é a mesma coisa, fazer a coisa acontecer, mesmo o líder não estando lá 100% do tempo. Esse é um Uhum. ponto central, né? É, a gente Então, não tem que ser dispensável, digamos assim, né? eu digo até não tão dispensável, A mas pessoa consiga se virar sem você. Não, não tem que consiga ter se uma virar. dependência. Dependência, acho que é uma boa palavra. As pessoas precisam, quem trabalha conosco, sendo liderados ou não, precisam ter a autonomia do processo que você Isso, participa. E isso, gente, é isso. libertador para nós, porque se a gente ficar amarrando tudo em nós, você não pode tirar férias, você não pode ficar doente, você não pode cuidar do seu filho, sabe? Não dá, porque você está amarrado em tudo. E isso também é organização. Por isso que a organização ela impacta em Super. algumas áreas da nossa vida. E um outro ponto que eu queria puxar também, quando a gente fala na questão da nossa organização, Cami, é pensar, hoje tem muita gente em home office, eu até fiz um vídeo dentro disso, muita gente me mandou mensagem, então eu vejo que é um tema bem importante. É uma realidade diferente, né? Eu estou em home office e sinto essa diferença. Muitas vezes tem os filhos em casa, tem cachorro, papagaio, periquito, tem o marido, e não é que nós temos duas realidades. Pode ser que você se dê muito bem com a sua família, com as pessoas com quem você mora, ou às vezes tem algum tipo de dificuldade, mas eu preciso ficar organizado e organizar esse movimento para trabalhar em casa. A Cami também está Isso. nesse movimento, né? Você tem alguma dica aí, Sim, Cami? sim, também, né? Mas eu acho que é bem legal a gente ter os combinados, né? Que nem a gente já conversou antes, né? No meu caso, eu tenho 2 filhos que estão tendo aula online. Então, eu sei, por exemplo, que naquele momento não adianta. Naquele momento que ele tem uma criança de 3 anos na frente do computador, não adianta, ele não vai ficar sentado sozinho. Então, eu tenho uma organização que eu sei que naquele momento tem que estar disponível para eles, né? E em outro momento eu vou resolver as minhas coisas, em outro momento eu vou trabalhar. Só que para a gente ser produtivo em casa também é bem importante a gente ter um espaço nosso, É legal. né? Não precisa ser um ambiente fechado, mas que tenha o nosso cantinho, que tenha a nossa cara, que seja agradável para gente, né? Que nos traga alegria, né? E que a Uhum, gente consiga se organizar. Se for um espaço que vai ser compartilhado, né? Que a gente consiga se organizar rapidamente para não perder o tempo também arrumando as coisas para começar a trabalhar e que consiga recolher também rapidamente. Se for um uhum, home office exclusivamente seu, ele não precisa também ser fechado, não precisa ser um escritório fechado. A gente já fez projeto de home office em quarto,
na sala, no quarto de hóspedes. Já, inclusive, já fiz apartamentos em que o home office era o quarto da empregada. A gente inverte o quarto da empregada, o quarto de serviços. O depósito também pode virar home office, né? Então, é importante você ter um lugar planejado para isso ou um planejamento que seja mais flexível, mas que tenha um planejamento, uma organização. E não Uhum. começar a trabalhar em qualquer lugar, sei lá, no sofá, na cama, Sim. na mesa de jantar, Sim, né? e penso que até esses combinados, né, Cami, uma coisa que funciona muito aqui em casa, gente, é passar agenda, que a gente brinca. O que é esse passar agenda? É eu combinar com meu marido, porque como a minha filha não, ela tá em casa, não tá na escola, acho que é a realidade de muita gente aí, quem tá nessa realidade levanta a mão, tá com o filho em casa. Todo mundo. Todo mundo. E a gente precisa. O que é essa passar agenda? É mais ou menos dizer os compromissos. Olha, em tal momento você pode ficar com ela, em tal momento eu preciso ficar. É meio que se organizar realmente, porque é respeitar o tempo do outro e ser parceiro da outra pessoa. A gente precisa ser muito parceiro nesse momento. É claro que E é organizar o legal tempo, justamente né? você organizar assim também em termos de produtividade. Eu, por Uhum. exemplo, eu produzo bem à noite, produzo bem no Ah final de lá. semana. E meu marido já não, ele precisa do horário por conta da empresa, ele tem as reuniões dele e tal. Então, de repente, eu vou abrir mão do horário comercial que ele precisa e vou ficar com o Uhum. horário alternativo. É um combinado também. Sim, sim. Como fica para a realidade, porque daqui a pouco passa, mas eu vejo que essa crise ela vem para lições, né? Tem todo um lado que não é legal, mas ele vem para um lado de lições, e eu vejo assim, gente, eu digo que essa crise é uma crise que mexe na nossa liberdade. Ela mexe no nosso senso de controle e organização do que a gente estava vivendo. E o normal não vai voltar para esse mesmo normal, vai ser um outro normal. E a gente precisa se adaptar de novo para tudo isso, para uma forma de trabalho diferente, para uma realidade em casa diferente, de estudar diferente. E a organização é você, vamos lembrar, criar método para que você crie uma disciplina, para que você crie resultados positivos. Esse é o ponto central que eu entendo da organização. Uhum. Algumas dicas também que me vêm, sabe? Uma que eu gosto muito, gente. Eu até fiz umas anotações aqui, tem tanta coisa, mas algumas, né? Que não dá tempo de tanta coisa, né, Cami? Uhum. Mas uma, gente, que eu gosto muito de fazer. Pendências tiram energia. E nós somos seres energéticos. Tirando a nossa energia, é claro que vai tirar, às vezes, a nossa produtividade. Então, uma dica que eu dou para vocês, faça uma lista de todas as suas pendências. O que são essas pendências? É um livro que você precisa entregar e que você não entregou. É um armário que você precisa arrumar e que não está arrumado. É uma mesinha que está quebrada e precisa ser arrumada. É uma calça que precisa ser mandada arrumar e não está arrumada. Que mais? Uma lâmpada que precisa ser trocada e não está trocada. Por que tira energia? Porque cada vez que você olha ali, você vai pensar, puxa, eu tinha que ter feito isso e não fiz. E aí são pequenas coisas que vão juntando e se acumulam. E isso gera a maior desorganização. Isso gera a maioria das pendências. Então, uma dica que eu te dou, ainda hoje, se possível, senta, faz uma lista de todas as tuas pendências. Todas elas, coloca todas. Às vezes você não vai conseguir tudo resolver agora, mas põe tudo que você precisa resolver. Você já vai ver que aquilo que nos fica claro no olhar, a gente fica mais calmo no espírito, porque traz a clareza. Fiz a lista, separe um dia de mais, que eu falo, de e mais. Por que eu digo que é um dia de mais? Porque a ideia é você fazer toda essa tua lista num único dia. Resolve todas as tuas pendências num único dia. Se não der tudo no mesmo dia, mas pelo menos a grande parte dessa pendência você resolve nesse dia. Por que eu digo que é um dia demais? Eu uso assim, gente. Eu faço, todo final de ano eu faço aquela lista de tudo que eu preciso resolver para fechar meu ano dos trinques. Por que é demais? Porque depois que você realiza, durante dá trabalho, mas depois que você realiza é muito bom. Você se alivia, parece que saiu assim um monte de coisa de você. Então pratica isso. Resolva as tuas pendências. Pendências, pense que é uma corrente que está te segurando e você não está conseguindo movimentar. Às vezes tem pessoas que falam assim, Melissa, eu quero mudar de emprego. Ok, você já terminou teu curso? Você entregou tua tese lá do mestrado? Você terminou agora mesmo? Quantos cursos você se inscreveu gratuitos e quantos você terminou? Quantos vão expirar?
Bem né? isso, Então, bem isso. organize as pequenas coisas para que você tenha energia para organizar as grandes coisas. Essa é uma das dicas. Você, Bem Cami, eu vou ver legal. nos comentários aqui. Bom, algumas dicas a gente já falou aqui, né? Mas a gente acabou atropelando, deixando as dicas do final, já falei no começo. É, problema. Mas, mas tudo bem. O que eu acho que é legal também da gente dizer é que na hora de você arrumar, se organizar mesmo fisicamente, se organizar em termos de agenda, você ficar Verdade. com aquelas coisas com que você se identifica, com o que te dá alegria, com o que te deixa, com o que te dá uma história. Valorize a sua identidade, a sua cultura, né? E Uhum, mantenha esse tipo de coisa que te deixa mais feliz, né? Descarte o que não entrar nessa é categoria, verdade. digamos Desapegue. assim. Desapegue. E isso eu falo bastante, desapegue, desapegue. E tudo que você mantiver, deixe bem à vista, porque se são coisas que são legais, importantes para você, deixe à vista e use realmente o que você tem, Sim. né? Um exercício, gente, que eu lembrei, eu não sei se a Cami fez no seu processo, eu não me lembro. Mas em alguns processos, gente, dentro do processo de coaching, um dos estímulos que eu coloco sobre o desapego é uma atividade que eu tirei de um livro, eu não vou me lembrar o livro, mas a atividade eu lembro, porque eu já fiz essa atividade. Você precisa, des, tipo, eliminar, descartar, doar 50 coisas diferentes. 50 Nossa, coisas. É uma lista para legal. você treinar o desapego. Então, eu fiz o exercício, ele você fala assim, não, já foi. Ah, CD, tenho 10, já foi 10 coisas. Não, CD, o grupo CD é uma Uhum. coisa só. Aí, fazendo a atividade, gente, é muito poderosa. Tanto dos coaches que eu percebi, quando eu fiz. Porque você acha que 50 coisas são muitas coisas, você não vai chegar nesse número. Aí você Você vai começa a ver que você perceber, tem muito caramba, eu mais. tenho muito mais, eu tenho muito mais. Né? Então, É, é um exercício de realmente a gente entender que pode ter menos coisas e é uma forma de você se organizar. Acumular muitas coisas para fazer só vai eliminar teu tempo, você às vezes não vai ser tão produtivo e não vai entregar aquilo que precisa entregar. Né? Então, uma coisa é o exatamente. desapego. Deixa eu ler Uhum, bem aqui, legal. eu não sei se é K. Lemitz, se não for, me desculpe, mas ele traz uma dica legal aqui, ó. Uma boa dica é mudar o horário das crianças, colocando mais tarde para dormir, para acordarem mais tarde também. Aí dá para começar a trabalhar mais cedo. Olha, na Ah, sua boa realidade ideia, foi uma dica gostei. boa. Boa ideia. É, é onde a gente fala da flexibilidade, né? Até no horário das crianças. Esses dias eu falando com uma mãe que trabalha também, eu tô colocando mais na TV. Em alguns momentos a gente vai ter que ser flexível, depois vai voltar para uma rotina mais normal, mais natural, seja para a criança, seja para a gente. É uma adaptação, né? A organização está É. sendo, eu penso que está sendo testada o tempo todo agora, né, Cami? Não, a gente está sendo testado o tempo todo em várias maneiras, né? De vários âmbitos, né? A gente está sendo Sim, testado ultimamente, não só na parte da organização, mas também em termos de organização do tempo, né? Eu acho, a gente está sendo bem testado nisso, porque quando a gente está em casa, a tendência é relaxar, né? É você não ser tão organizado, tão produtivo, não render tanto, né? sim, sim. E é um bom momento para a gente refletir sobre isso e ver onde que a gente pode melhorar, onde que a gente está desperdiçando nossa energia, onde que a gente está desperdiçando nosso tempo, Sim. né? E de repente levar Você, essa mudança para frente, para depois da sim. quarentena. E tem uma coisa, Cami, você falando me veio o seguinte pensamento. Gente, quem concorda, me dá um sinal aí. Às vezes a gente acredita que está faltando tempo, está faltando dinheiro, está faltando recurso. Muitas vezes está faltando organização. A gente viu na live lá Isso. com o Edu que é importante se organizar, né? Um dos primeiros pontos para o planejamento estratégico acontecer mesmo é você organizar. Então, como é que eu vou saber se está faltando dinheiro se eu não tenho controle sobre as minhas finanças? Como é que eu vou saber se está faltando recurso se eu nem tenho noção da quantidade de recurso?
Como é que eu vou saber se está faltando tempo se eu não sei como eu utilizo o meu tempo? Então, a primeira coisa é fazer um diagnóstico de como estão naquele determinado ponto. Se é tempo, aonde você está usando o seu tempo? Organiza isso. Se é dinheiro, como é que você está fazendo isso? Se é recurso, se é network, então primeiro enxergue. A organização é trabalhar o caminho. E aí você começar a criar um método para conseguir agir. Então, veja o que está faltando realmente. Né? Às vezes Uhum. você acredita que não tem o recurso, que não tem o dinheiro, que não tem isso, mas muitas vezes é a organização para você ter a disciplina para fazer a coisa acontecer, para realmente enxergar que precisa acontecer. Então, a organização vai fazer total diferença. É, sim, Gabi, para isso que tem um monte de planilha e tabela também que pode ser sim. usado. Tem os aplicativos hoje em dia que dá para ser usado. Eu gosto bastante, inclusive tem uma dica também sobre isso. Ai, Tem um diga lá. aplicativo bem legal que eu já usei bastante que chama Trello. Ele é como se Não fosse conheço. pastas, não sei se você conhece, Mel. Não, não conheço. São pastas no computador, como se fosse sabe aquelas pastas antigas de arquivo, assim, que tinha uma Aham, aham. nominha em cima, assim, que você arquivava, assim, uma atrás da outra? É como se fosse isso. E eu usei por bastante tempo com clientes, assim, cada cliente tinha uma pastinha virtual dessa, e Que dentro dessa legal. pastinha você pode fazer categorias. Então, no caso, né, do meu trabalho, eu fazia categoria fotos do levantamento de obra, categoria fotos da obra em andamento, categoria de projetos aprovados, categoria de Entendi. orçamentos, coisas assim. Mas você pode adaptar para tudo que você quiser. Você pode fazer. Na época eu fiz também uma pasta que era onde passar as férias. Aí você vai Uhum. colocando ali as fotos dos lugares que de repente você quer ir, quanto que vai custar a passagem para esse lugar, quanto que vai custar a tua hospedagem, enfim, é legal para organizar. E você pode compartilhar essas Ah, legal. pastas com outras pessoas. Então, Sim, eu mando link às vezes para os clientes, olha, tem esse link aqui, você entra lá e você vê o teu projeto lá organizado. Você pode fazer que isso legal. organizou, sei lá, a sua vida financeira ali, você manda pro marido para ele organizar também e não gastar Ó, gente, demais. dica de quem está mais evoluída na competência. Não, imagina. Não, mas e tem tanta forma, gente. Por isso que um ponto é legal é fazer isso. Converse com pessoas que você acredita que está melhor na competência do que você. Olha que dica legal da Cami. Que para ela talvez não seja nada, ela já está tão acostumada a fazer isso, e para mim está sendo uma novidade. Então, Se chama Trello, converse Trello, olha lá. Trello. Olha lá, E então é converse gratuito. com pessoas, né? Deixa eu ver mais algumas coisas aqui. Essa é muito boa, essa dica do horário das crianças. E realmente é uma adaptação, né, gente? Eu também adaptei várias coisas. A Lu, queridíssima, tá falando. A Lu também, né? Tem três, Tem três, né? né? A Três Lu tem filhos. É três. uma super adaptação, né? Essa quarentena é uma boa oportunidade para criar novos hábitos. Eu estou bem mais organizada do que antes, só Ah, que assim legal. para conseguir dar conta. É verdade. Estou adorando a live. Ai, que bom, querida. Então, é claro, né, a gente tem que experimentar. A gente sempre fala essa palavra nas lives, gente. Vida é experimento. Experimente a tua forma de se organizar melhor. Eu fiz vários cursos, para vocês terem uma ideia, dentro da minha profissão é importante, eu fiz vários cursos de gestão do tempo, gestão, planejamento estratégico, formas de organização, mas eu acredito que o melhor método é aquele que funciona para nós. Então, o conhecimento vai te ampliar a visão, mas crie o teu próprio método, porque é este método que vai trazer os resultados. É. E é legal a Cami, gente dizer também que diga. faça sempre um pouquinho, né? Ah, Às legal. vezes você não conseguiu esgotar a lista do dia D mais ali, mas não Mas desista, faça sempre um pouquinho. E se você mantendo, vai ser sempre mais fácil, você vai ter sempre a tua vida mais organizada, sim, uma né? hora ela vai terminar. Se você se comprometer e realmente Sim. fizer, uma hora que as pendências vão todas ser eliminadas. Uhum. Cami, tá acabando. Olha só. Ah, Diga passou aí pra ligeiro. gente um fechamento. O que que você traz pra gente fechar a nossa live? Eu tinha separado uma frase aqui que diz, que é até da própria Mary Kondo, né? Do outro livro. A Melissa tem um e eu tenho o outro. O outro é o
o isso me traz alegria. É uma frase que diz assim, que quando a gente nos cerca só das coisas que a gente ama, apenas das coisas que amamos, a vida ela flui de uma forma muito mais leve. Verdade. E a bagunça, ela não retorna para nossa vida, e ela fala que é assim que a mágica acontece. Ai, que legal, né, gente? Olha que legal a gente refletir, né? Por isso que eu digo, a organização ela precisa ser muito bem quista por nós. Às vezes as pessoas vão levando e não pensam quanto isso impacta, impacta muito. Aqui, a Paola até colocou, o melhor método é aquele que conseguimos manter com consciência. Perfeito, Para com tudo, né? Para consistência, tudo. com consistência. E é isso, gente. Tenha clareza do que você precisa fazer, crie a sua forma de fazer e aí faz, sabe? Foco na ação. Tem uma coach que eu gosto, que Foco é a na Vanessa ação. Tobias, que ela até fazia um gesto, foco na ação. Aí é foco na ação, faz o negócio realmente acontecer. E a minha dica final é uma frase que eu até coloquei aqui, que eu falei, tem que grifar. Comece pelo aquilo que tem que ser começado. Então, fez a lista? Começa a lista, sabe? Faz uma coisa de cada vez. O primeiro passo vai fazer toda a diferença. Que bom, gente, que vocês se organizaram para estar aqui. Que isso traga muita felicidade para vocês, né? É a busca do ser humano, tem vários estudos dentro disso. Então, que a gente se organize da melhor forma para que a gente encontre o que é ser feliz, encontre como chegar nessa felicidade. Que delícia, Cami, eu amei. Que live Obrigada. leve, gente. Mandem coração para Cami, né? Que live leve. Essa é a palavra. Live leve, adorei. Estou me sentindo super leve, me sentindo até mais organizada, assim, que olha que as dicas que ela falou ali, eu faço algumas, outras eu vou colocar. Então, que bom. Obrigada por tua generosidade em vir compartilhar com a gente, Ai, eu por que ter agradeço, aceitado meu. fazer com a gente, né? Eu que agradeço o convite, por livre e espontânea pressão. Mas tem que ser assim, né? Senão a gente não muda, né? Às vezes a gente tem Agradeço o que teu convite por tentar desbloquear os vídeos da minha vida. Opa! E Agora é o organizar e... incentivo. mas que bom, você fala super bem, manda super bem. Obrigada. Agora, como diz lá a Vanessa, foco na ação que sai mais coisas. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Que bom saber que tem umas pessoas aí super acompanhando as lives. Eu fico de Que legal. coração muito feliz. Participem, mandem a live para quem vocês acreditam que vai ser muito positivo para essa pessoa. Se tiver algum tema, me mandem o tema, a gente pode conversar, posso encontrar pessoas para a gente conversar sobre eles. Desejo aí que vocês tenham uma ótima noite. Aproveitem muito o feriado, vai que é nesse feriado que é o dia D, e que vocês sejam aí Amanhã é muito dia do felizes. trabalho. Olha lá, vamos trabalhar, fazer coisa boa. Olha Tá lá. bom, gente? Fiquem bem. Então, tá bom. Beijo grande. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Tchau, meu.